Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. A 11ª edição do Festival de Cinema da Fronteira em Bagé. Bagé, Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, vivenciaram a 7ª arte durante o 11º Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Com o objetivo de oferecer sessões de cinema gratuitas, o evento começou no dia 23 de abril, na Fronteira da Paz, e prosseguiu de 25 a 27 em Bagé. Com o tema O Renascer do Patrimônio, foi somado ao festival a intenção de chamar a população para que se envolva na segunda fase do projeto da restauração da Vila de Santa Teresa. Esse festival, ele chega da sua 11ª edição, com um financiamento do governo do estado do Rio Grande do Sul, um momento em que a gente se volta mais para um olhar local, para um olhar para dentro. Acho que essa parceria com o governo do estado também simboliza isso, assim, se existe uma parceria que ela já é constante com a municipalidade, com as universidades locais, com a Unipampa, com a Urcamp, e a partir do ano passado, desde o ano passado, com a UDELAR, com a Universidade da República Uruguaia. Esse ano nós procuramos o governo do estado, um edital estadual, o que nos faz voltar um pouco para a região, olhar com mais atenção a valores que passam por cima da economia, mas que são valores culturais, valores históricos. Uma programação que foi 100% gratuita, né, até sábado. O festival com uma programação, além da programação oficial, com uma programação paralela bastante rica, com atividades já programadas para o segundo semestre. Esse ano nós pensamos num festival que não fosse só o evento em abril, mas que o evento em abril fosse o ponto de partida para um ciclo de reflexão quase que permanente. A gente entende que o Festival da Fronteira ele é a janela final de um processo que tem que se dar o ano todo. E esse ano, com a alegria que a gente teve de estar em Livramento e Rivera, também muito ligado à produção escolar, à produção do ensino médio. Livramento já possui há 5 anos um festival de produção audiovisual oriunda das escolas. E esse ano aconteceu uma aproximação do Festival da Fronteira desses eventos, então trazendo para o corpo de júri da Mostra Internacional os organizadores desses eventos locais em Rivera e Uruguai e Livramento. O que acho que também trouxe uma dimensão real para o festival, assim, de não ficar apenas naquilo que é primeira sessão ou que é uma estreia, mas sim aquilo que faz parte da realidade das pessoas, né? O fazer audiovisual na escola, o fazer audiovisual dentro da universidade. O tema do festival esse ano foi o Renascer do Patrimônio, também tentando olhar para o Centro Histórico de Santa Teresa, que foi o ponto de partida do festival. O festival nasceu 11 anos atrás para humanizar aquele espaço, para propor uma atividade cultural no mês do ano voltada ao cinema. E esse ano o Centro Histórico começa uma nova etapa de campanha de restauração para contemplar um projeto original de paisagismo, a construção de um anfiteatro na rua. Então foi importante a gente trazer para o primeiro semestre essa janela de divulgação do evento para também olhar para Santa Teresa com carinho, despertar esse olhar da comunidade de Bagé, de uma ação que vai depender de uma mobilização o ano todo também, né, de conseguir recursos, de buscar a lei de incentivo à cultura, patrocinadores locais que possam participar dessa segunda etapa de reconstrução do Centro Histórico Vila de Santa Teresa. A jornalista Mônica Canitz foi jurada da Mostra de Longas-Metragens e representante do Instituto Estadual de Cinema, Lecine. Ela falou sobre a reformulação da Secretaria do Estado da Cultura, SEDAC, que após passar anos incorporada ao turismo e ao lazer, obteve sua independência em janeiro de 2019, sendo o órgão responsável por coordenar e executar programas públicos que desenvolvem atividades culturais, como o Festival Internacional de Cinema da Fronteira, financiado pela pasta através do sistema Procultura. Para nós, né, enquanto comunidade cultural de Porto Alegre, do Estado, foi uma satisfação bem grande saber que a Secretaria de Cultura voltou a ser uma Secretaria de Cultura unicamente, né, porque no governo passado ela foi atrelada a esporte, lazer e turismo, né, que foram vários. Ela foi agregada a outras. Então agora esse novo governo voltou a ter só a Secretaria de Cultura efetivamente, o que para a gente é muito importante, porque a Secretaria de Cultura do Estado ela tem
muitas instituições, né? Ela tem várias atividades pelo interior do estado, tem muitas instituições em Porto Alegre, por exemplo, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Casa de Cultura Mário Quintana, Museu Júlio de Castilhos, Memorial do Rio Grande do Sul. São instituições muito importantes que, então, com uma Secretaria de Cultura forte, elas se fortalecem também, né? E mesmo pelo interior do estado, tu tem várias ações que precisam ser, enfim, ter uma atenção maior, né? Ter um olhar voltado para essas comunidades aqui do interior, para os produtores culturais aqui do interior, para os artistas, para saber quais são suas demandas. Então, dentro da Secretaria de Cultura, tu tem os institutos, o Instituto Estadual de Cinema, de Música, de Artes Visuais, que, enfim, tem essa função de olhar para o interior. E eu acho que agora eles vão ser fortalecidos, né? Vão ter um papel maior, pelo menos é isso que a secretária Beatriz Araújo, que agora está à frente da secretaria, ela tem isso como uma bandeira bem importante, né? De fortalecer todos esses mecanismos para fortalecer a cultura do estado como um todo. Eu acho que esse festival aqui do Zeca, do Fred, é um festival bem de guerrilha mesmo, né? De ocupar esse espaço num lugar que ele não é muito tradicional e chegar assim na 11ª edição, nessa conjuntura que a gente está. Nossa, eu acho isso da maior importância, né? Porque tu dá atenção para uma área que é atrelada a um desenvolvimento muito grande, porque fazer cinema, tu gera emprego, né? Tu movimenta toda uma região, tu precisa de ator, de roteiro, de direção, de figurino, de cenário. Então fazer cinema é algo muito importante e aqui perceber que a comunidade se envolve com o cinema, que recebe o festival, porque a gente vê aqui que o festival ele é quase uma parceria entre vários agentes, né? Agentes culturais, agentes econômicos da cidade. Então, nossa, é isso que vale, sabe? Eu acho que nesse momento que a gente não sabe exatamente quais são os rumos da cultura em termos nacionais, eu acho que todo mundo se unir para manter uma iniciativa tão importante como o festival é super válido. Eu acho que tinha que ter festivais assim em todas as regiões do estado, né? A atriz Itala Nandi foi uma das estrelas que esteve presente no festival. A trajetória dela se confunde com a do cinema e do teatro brasileiro. Além de estrelar o filme Domingo, de Felipe Barbosa e Clara Linhart, ela também apresentou e autografou 2 livros de sua autoria. Itala Nandi nasceu em Caxias do Sul e tem seu nome ligado ao teatro há pelo menos 50 anos. É uma das fundadoras do lendário Teatro Oficina em São Paulo, onde estreou em 1962. Fez história na Selva das Cidades, texto de Bertolt Brecht, quando protagonizou o primeiro nu frontal do teatro brasileiro. Sua postura sempre foi associada à transgressão e quebra de parâmetros, e ao lado de Leila Diniz, tornou-se símbolo de liberdade e independência feminina. No cinema, participou de dezenas de filmes e trabalhou com grandes diretores de sua geração como Arnaldo Jabor, Joaquim Pedro e Rui Guerra. Durante a manhã de 26 de abril, ela participou de uma coletiva de imprensa e sessão de autógrafos na Casa de Cultura, onde, entre outros temas, destacou a importância de um festival que chega à 11ª edição. Acho o máximo. Acho demais de bom. Muito importante. Gosto da forma como é feita, em termos assim, de todo mundo estar fazendo de forma conjunta, de forma gratuita, tentando conseguir o apoio da cidade. Eu acho isso o mais respeitável que pode haver. Parabéns a vocês todos que fazem essa história, né? Porque eu criei o Festival de Cinema do Paraná, em Curitiba, quando o governador Requião me convidou para criar uma escola, e eu sei o quanto é difícil, né? É muito complicado. Apesar de ter o apoio do Estado que eu tinha por causa dele, mas eu sei quanto é complicado. Então, isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. Parabéns. É uma luta que vocês poderão não ver esse resultado agora, mas ele vai vir, porque eu vejo que tem muitos jovens que estão sendo encaminhados para isso, que estão indo para essa área. Sabe, isso é muito lindo, é muito importante. Gosto demais disso.
Nos dias 25 e 26 foi realizada uma oficina com a jornalista Fátima Arley Lunardelli sobre cinema na sala de aula, como usar filmes, no Salão de Atos da Universidade da região da Campanha. Abordar a questão da pedagogia do olhar, de uma crítica das imagens, não é só uma questão ou uma necessidade do cinema na sala de aula. Me parece que é uma necessidade contemporânea de uma atitude crítica em relação às imagens, ao discurso do audiovisual. No caso da educação, né, ele é mais urgente porque hoje é o meio de comunicação predominante, né? Então, se nós pensamos que a escrita, ela exige uma competência, exige uma capacitação para a gente ler, a gente precisa aprender a ler, a gente precisa se alfabetizar para ler e escrever, assim também como as imagens audiovisuais, né? Nós precisamos também de uma alfabetização do olhar, nós também precisamos enfrentar o fato de que os significados e os sentidos das imagens não são simplesmente dados, é preciso a gente ter uma atitude crítica de buscar o significado que está além daquilo que é o evidente e compreensível. Na tarde de 26 de abril, o jornalista cultural Roger Lerina participou do projeto Falando em Arte, na Casa de Cultura Pedro Vaini. Ele é integrante da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine, e também é o curador do festival. Enquanto isso, em Santa Teresa, acontecia a sessão especial com recursos de acessibilidade do filme gaúcho Bio, de 2017, de Carlos Gerbasi. A noite de 28 de abril foi de premiação da 11ª edição do Festival Internacional da Fronteira e de honrarias. Além da homenageada oficial desta edição, a atriz gaúcha Araci Esteves, 2 beneméritos da cultura local também tiveram seus nomes lembrados: Aristides Cúcera e Zuleika Torrealba, ambos falecidos neste ano. Na ocasião, teve a apresentação musical de Jasmina e Fidelis, que vieram do Rio de Janeiro, acompanhados do produtor Rodrigo Garcia. Os premiados na Mostra Internacional de Longas-Metragens, menção honrosa para Las Rutas en Febrero, de Caterine Djerkovic. Melhor atuação, Ítala Nandi, no filme Domingo. Prêmio do Júri Popular para Domingo, de Clara Linharte e Felipe Barbosa. Melhor direção, Sérgio Brenner, Ocho de Cada Diez. Melhor filme com Our Madness, de João Viana. Na Mostra Competitiva Internacional de Curtas-Metragens, menção honrosa para Cronos, um filme da Turquia. Melhor curta internacional O Malabarista, de Yuri Moreno. Mostra Competitiva Regional, menção honrosa para A Última Rua do Bairro, de Carmen Lúcia Moreira Silva. Melhor curta regional, Quando a Cultura Matou Pedro Vaini, de Gladimir Aguzzi. Militares fazem treinamento especial. As organizações militares diretamente subordinadas da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediadas em Bagé, receberam na última quarta-feira a visita de órgãos da imprensa local durante o acampamento do período da Instrução Individual Básica. Profissionais do jornal Folha do Sul e da TV Câmara puderam acompanhar o recrutamento de 598 novos soldados na área de acampamento das oficinas e pistas do campo de instrução de Santa Tecla. Os jornalistas foram até o local em viatura do próprio Exército. O general Carlos Augusto Ramires Teixeira, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, explanou sobre a importância da ação, bem como ela em si. É uma satisfação receber vocês aqui, né? Eu acho que é muito importante que a gente interaja aí com a sociedade, né? E saber o que está acontecendo com seus filhos nesse momento, né? Entraram há pouco tempo aí, dia 1º de março, incorporando ao Exército Brasileiro, uma série de expectativas, né? E nesse momento nós estamos com 7 semanas de instrução, quase 2 meses já, e fazemos agora o campo do básico, a gente chama, né? É a consolidação de todos os ensinamentos até agora na prática. Então a gente vê muita teoria no quartel, alguma coisa, né, que os nossos campos permitem fazer dentro do quartel, na prática a gente faz, mas agora efetivamente a gente traz todo mundo para o campo para fazer uma homogeneização de conhecimentos e aproveitando o que o terreno nos permite, né? E nessa hora aqui a gente simula algumas situações de combate. Então eles têm algumas privações e passam por testes físicos, uma pressão psicológica um pouquinho maior para ver a reação, né? Há naturalmente um estresse maior
Já é natural, obviamente, ele chega aqui um pouquinho ansioso, nervoso, né, porque é uma novidade. O que vamos fazer agora? Então, aqui nós temos uma série de oficinas simples, algumas bastante simples, outras mais complexas. Orientação diurna, orientação noturna, pistas de progressão, eles aprendem a utilizar o terreno, né, para se deslocar em combate. Pista de cordas, né, exige um pouquinho mais da parte física, exige um controle emocional. O que mais que nós temos aí, guris? Vocês podem lembrar? Higiene e primeiros socorros em campanha, né? Como transportar um ferido, como tratar um ferido, como transportar um ferido em combate. Camuflagem, né? E lutas, exatamente. Basicamente são essas as atividades. Então nós começamos aqui na segunda-feira e vamos até amanhã de manhã, quando concluímos a fase do período básico. Cada unidade, obviamente, tem o seu acampamento, né? E tenho passado em todas as guarnições para verificar a homogeneidade das instruções, as particularidades dos campos de instrução, né? Como é que está o rendimento físico, psicológico de cada guarnição. É uma exigência física razoável, né, para a idade deles, e pelo tempo que estão no quartel, ainda tem uma adaptação física, né? Com 1 mês e meio você não consegue ainda dar ao jovem a rigidez que a gente tem que ter, né? O general foi recepcionado pela tropa. Comandante, senhor comandante! Bora prender, Brasil! Atenção. Tenente Coronel Badaraco, comandante do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, Regimento Forte de Santa Tecla. Boa tarde, Badaraco. Obrigado. Obrigado pela guarda. Olhar! Freio! Ombro! Arma! Descansar! Arma! Comandantes das organizações militares diretamente subordinadas, que ficam presentes durante as atividades de instrução, conduziram os jornalistas por uma visita à estrutura. O tenente-coronel Badaraco, comandante do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Forte de Santa Tecla, mostrou a área das atividades logísticas que visam manter a operacionalidade da tropa. Então essa área é a área que eles recebem a refeição. Um pouquinho mais à direita já começam as áreas de barracas, ainda na área logística. Então nós temos aqui a primeira barraca, o Cassino dos Oficiais e Sargentos, que são a equipe que coordena e leva a instrução do recruta, o aprendizado deles. E depois as outras 4 são todas elas de suprimentos e materiais de cozinha, de manutenção de armamento, de manutenção de viaturas. Então, todas essas aqui são áreas que fazem funcionar, a área administrativa, né? Aí a gente seguindo um pouquinho mais para lá, para a nossa esquerda agora, nós temos toda essa linha que vai do início até o fim dessa lateral, são as barracas dos recrutas. Então aqui os soldados chegam das atividades diurnas, têm as suas refeições e lá dentro da barraca eles pernoitam, eles dormem ali com todo o material de pernoite e executam todas as medidas para se preparar para outro dia, né? Então troca de fardamento, aquelas coisas mais usuais, né? Ali, se nós pudermos ver aquela área de 2 lâmpadas, a gente chama a área de higiene. Então essa área de higiene, até a 3ª Brigada SEMEC, através do 3º SEMEC, tem um projeto que é inovador, né? Então a área que o soldado faz a sua higiene individual, barba, etc., também já de acordo com a quantidade que nós temos de soldados, para não demorar muito, né? Seguindo um pouquinho mais para cá, nós temos a área da saúde ali. Então, os primeiros socorros de todos os militares que sofrerem algum tipo de ferimento, passar mal, eles são atendidos naquelas 2 barracas. E as outras barracas são em relação à operacionalidade. Então, ali são guardados materiais de instrução, de aprendizado, de socorro e derivados disso aí. Chegando na barraca final com as 2 lanças, com 2 galhardetes vermelho e branco, é para lá onde nós vamos, que é a nossa barraca operacional.
Essa barraca é onde a gente situa a questão do exercício, faz os relatórios, trabalha com toda a documentação relacionada ao registro da instrução e faz todos os planejamentos. Em linhas gerais, essa é a área de barracas. Se vocês puderem olhar mais também ao fundo, tem a área de estacionamento de viaturas, que nós chamamos, né, que são os nossos meios de transporte. Sempre separado para não haver nenhum acidente e nenhum incidente. Então, a nossa área de campo, ela termina com esse pátio de formatura onde nós estamos situados. Aqui é feito todo o cerimonial, né? Desde da formatura de bom dia e a formatura do boa noite, que a gente chama, né? Que é o início da instrução e o término da instrução. O Major Leandro Melo apresentou o Sistema de Instrução Militar do Exército, as diretrizes da 3ª Brigada, o plano e a ordem da instrução militar, que é toda a documentação que regula o exercício dos soldados recrutas. Badaraco comentou. O evento militar do Exército Brasileiro, ele é tudo regulado, então nunca vai sair da cabeça do comandante do regimento o exercício que eles vão fazer. Então tudo no Exército ele está escrito. Então não existe aquela história, às vezes, da gente fazer um determinado exercício porque deu, entre aspas, assim, o pessoal gosta muito de falar, né? Deu a ideia de fazer isso aí, não. Então a gente obedece os trâmites regulamentares. Quando alguém tem algum problema no campo, seja ele de saúde ou alguma coisa, ele é bem especificado. O coronel ainda explicou, através de um mapa, o terreno do campo de instrução. Então ele segue através de uma estrada que corta todo o campo de instrução, com poucas vicinais, e começa pista de corda, para onde nós vamos. Seguindo, nós temos uma instrução de observação em camuflagem, que é aquilo que o Major Leandro Melo já falou, que é observar o terreno e, ao mesmo tempo, não deixar o inimigo nos observar. A progressão diurna é como se comportar no terreno, ou seja, como é que eu vou andar até o inimigo? Eu vou me rastejando, eu vou em pé, né, e assim por diante. Passando ainda mais adiante, nós teremos as comunicações e HPS, que é aquela que nós já falamos em relação ao procedimento com feridos, a orientação com bússola, que fica aqui a retaguarda, aquela acuidade que já foi falado, e nós nos encontramos nessa região aqui, ó. Então aqui é a área de acampamento do 3º RCMEC, o nosso bosque, onde fica o comando da operação. Descendo um pouquinho, nós temos uma operação de bivac, que é, camarada transforma um poncho numa barraca. Então eles aprendem isso, com meios expeditos, né, meios do terreno, ele pega o poncho dele, com madeira e tudo, e consegue fazer um pequeno abrigo para passar a noite. E fechando, nós temos a questão das lutas aqui em cima. Então, o que é lutas? É como lutar homem a homem, armado ou desarmado. Então, é o básico de lutas. Logo após, foi a vez de ir a campo e presenciar as atividades de instrução nos exercícios de guerra. De ver o intenso treinamento físico e psicológico pelo qual os recrutas passam, como, por exemplo, rastejar na lama, cruzar por cima de toco com seus fuzis em punho, atravessar pântanos pendurados em cordas. Calma, deixa no braço e empurra com a perna, ajuda. Treinar saltos, equilíbrio e resistência. O recruta Maurício Munhoz, de 18 anos, comentou a experiência. Muito bom, o aprendizado muito bom, muita coisa nova para mim. Está sendo ótimo para mim, as coisas. E mandou um recado para a sua família. Família, sexta-feira eu estou aí, esperando vocês. Obrigado, beijos. O general Ramírez explicou o que acontece ao final do processo da conclusão da primeira fase de instrução básica militar, quando o soldado está finalmente apto para integrar frações de combate, após haver superado árduas semanas de instrução e de exercícios no campo. Nos quartéis eles recebem a boina preta, que é o símbolo, né, de que o soldado passou em excelentes condições nessa fase, né? Um reconhecimento de que aquele recruta passou por todas as tarefas iniciais, né, da sua conscrição e é merecedor de receber a boina preta. A ideia de levar os profissionais da comunicação para conhecer o trabalho realizado com os recém-chegados soldados foi do assessor de comunicação social da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada,
Coronel Fidelis. Não, a nossa ideia de aproximação com a imprensa aqui, nós temos que manter essa parceria muito forte, né? Foi convidar vocês para verem realmente o que acontece dentro do acampamento do período básico dos soldados, como vocês puderam presenciar. É desmistificar, porque tem muita coisa que a população vai ouvir falar e vocês puderam presenciar em loco realmente o que acontece lá. A organização, a passagem pelas oficinas, né, pelos obstáculos que os soldados estão passando durante essa semana, a vivência, o aprendizado e todo o preparo e todo o cuidado que é tido com esses jovens durante esse período que estão no acampamento. Fidelis ainda confirmou que essa foi uma ação inédita. Nos últimos 10 anos que eu tenho conhecimento aqui, que eu trabalhei aqui dentro da Terceira Brigada de Cavalaria, eu não tenho notícia de que a imprensa tenha acompanhado um exercício desse de acampamento do Recruta como foi hoje. Então, deixa também os pais e as mães, irmãos, namoradas mais tranquilos do que está acontecendo. Os seus filhos estão sendo muito bem tratados, preparados como soldados, enfrentando, obviamente, adversidades, enfrentando, obviamente, algumas privações, mas que estão sendo muito bem cuidados. Secretaria de Desenvolvimento e Inovação anuncia novos coordenadores. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Baiar Páscoa Pereira, anunciou na tarde de 26 de abril, em coletiva de imprensa, os nomes de novos coordenadores da pasta. Assume a diretoria-geral a profissional Aline Chaves Lopes. Já a diretoria de Cooperação Internacional e Projetos Especiais ficará a cargo de Leísa Delano, que também deverá assumir nos próximos dias a Casa do Empreendedor. Foram ressaltadas 2 missões importantes que estão entre as metas desta diretoria: a realização do Fórum Internacional de Energias e a 2ª edição do Fórum Binacional de Cidades Digitais. A diretoria de Indústria, Comércio e Serviços foi assumida por Ismael Amilívia. Ligadas a esta área, tem destaque o Centro Popular de Compras, cuja estrutura deverá começar a funcionar nos primeiros dias de maio, e ainda o Núcleo Moveleiro do Pampa, Casa do Mel e o Artesanato do Pampa. A diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação passa para as mãos de Eugênio Pierazzoli. Entre os desafios dessa diretoria está a implantação da estação Coworking, que é um espaço colaborativo para quem quer empreender, que funcionará no saguão do centro administrativo, inclusive com 3 startups. Coleta de sangue tem ação especial de aprovados em concurso público. O dia 27 de abril foi de coleta de sangue em Bagé. A ação foi realizada no Hospital Universitário. A expectativa era que a campanha alcançasse o número máximo de atendimentos, de 130, o que proporciona um estoque positivo de bolsas de sangue. Contudo, apesar do grande número de pessoas que foram até o HU, não chegou a esse número. Foram realizados 120 cadastros e coletadas 93 bolsas. O Ailton atendeu ao pedido de um conhecido e dedicou parte do sábado para realizar a doação. Uma que é importante, né? Doação de sangue, porque a vida sempre do próximo está precisando, né? E outra que um rapaz me pediu, que a mãe dele fez um problema de coração, uma cirurgia. Aí eu disse para ele que eu ia doar. Eu já tinha fazer doações outras vezes. Só que eu tinha parado quando eu estava em Bagé. Tinha levado o nosso banco de sangue em Bagé, né? Aí, como ele me pediu, eu retornei a Bagé para fazer essa doação para ele. Para ele não, para a mãe dele, né? Se a gente mesmo vai precisar amanhã de sangue, ou próximo, até um filho da gente, até alguém vizinho da gente pode precisar. Até, como diz, eu mesmo posso precisar. Não sei se não estou doando aqui. De repente sair ali, eu vim precisar desse meu próprio sangue, né? É isso que eu digo, né? É muito importante doar. Um grupo de aprovados no último concurso da Polícia Civil está se mobilizando a fim de que o governo efetive as nomeações. Eles pretendem chamar a atenção realizando diversas boas ações. Por isso, foram até o HU no sábado na intenção de doarem sangue. Nós fomos aprovados, são 2.418 aprovados no total. E o que nós estamos querendo? Nós queremos o aproveitamento de todos os aprovados no concurso, tá? Porque o déficit da Polícia Civil é muito grande. Inicialmente foram previstas 1.200 vagas e agora foram chamados para a academia somente 420, que estão cursando a academia agora. Nós estamos com esse movimento, nós queremos então uma comissão que é representada no estado inteiro e em outros estados do país para chamar a atenção da população e do governo, né?
a essas ações que nós estamos fazendo. Nós já fizemos doação de sangue em diversas cidades do estado, teve uma mateada já em Santa Maria. A gente acha que a gente pode chamar a atenção como? Fazendo boas ações, entende? Que é uma coisa que a gente pode nos beneficiar, né, em chamar a atenção do governo, atrair a mídia e poder fazer uma boa ação para o próximo. Nós nascemos para isso, né? Nós queremos servir e proteger. É isso que é o slogan da Polícia Civil, né? O lema, e é isso que nós estamos buscando, que a gente possa ser aproveitado e ao longo prazo é o chamamento de todos os aprovados. E ao curto prazo, agora imediatamente, o que nós queremos? Que seja convocada uma nova turma para a Academia de Polícia. Nós entendemos a realidade financeira do Estado, não estamos longe disso e querendo pressionar por uma coisa que não é possível agora, mas nós queremos turmas contínuas, nem que sejam menores. Uma doação de sangue pode ajudar até 4 vidas, então como nós estamos mobilizando em diversas cidades do estado, eu acho que isso dá para ter um impacto bem grande, né? E além dos aprovados, nós chamamos, o meu pai é policial civil, veio aqui ajudar também, doar sangue, os demais familiares estão aqui, pais, mães, irmãos, amigos, então acho que isso vai acabar dando um impacto bem positivo, né? Os requisitos para a doação são ter no mínimo 18 anos e no máximo 69. Além disso, o peso do doador não pode estar abaixo de 50 quilos. Também deve ter se alimentado nas horas que antecedem a coleta e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Quem tiver feito tatuagem ou colocado piercing há até 1 ano não pode se submeter ao procedimento. Entretanto, é necessário respeitar os intervalos de doações. Isso porque mulheres podem doar sangue a cada 90 dias, mas devem acumular até 3 doações por ano. Os homens podem doar até 4 vezes por ano, com um intervalo mínimo de 60 dias. Em Bagé, as coletas acontecem no último sábado de cada mês, no Hospital Universitário. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho inaugura atividades pelo Dia do Trabalhador em Bagé. As celebrações em homenagem ao Dia do Trabalho foram oficialmente abertas no dia 29 de abril com a visita da desembargadora Vânia Cunha Matos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, TRT4. A magistrada, entre outras atividades, participou da abertura da exposição Introspecção do artista Leonir Garcia no saguão do Fórum Trabalhista de Bagé. A atividade foi idealizada pela diretora do Fórum e juíza titular da primeira vara, Marcele Cruz Lanotti Antoniazzi, para marcar a abertura da Semana do Trabalho. Para mim é uma experiência nova, embora eu já tenha em algumas oportunidades desenvolvido um trabalho com esse cunho, né? Mas dentro da esfera jurídica, para mim é uma experiência inovadora. Eu acho que uma coisa que pode combinar, porque sai daquele ambiente que é da galeria, né, ou uma casa de cultura, e quando eu vejo as pessoas se deparam com uma exposição de arte num ambiente que jamais ele iria pensar em encontrar. E eu acho que esses encontros, essas experiências novas são válidas. E eu sou uma pessoa que está sempre aberta ao novo, né, sempre com essa coisa de estar inovando. Encontrei, através da juíza Marcele Antoniazzi, essa oportunidade. Fico muito agradecido. Eu fui a primeira a coordenadora da Comissão de Cultura do Tribunal Regional do Trabalho. Há muitos anos, não me pergunte os anos porque não me lembro, mas faz muitos anos. Eu fui a primeira coordenadora e sempre gostei de incentivar a arte dentro dos prédios do tribunal, porque esse prédio é um prédio de conflito. As pessoas já vêm para brigar, discutir. E se chega aqui, você veja bem, aqui foi organizado com peças do museu, que é um museu fantástico daqui de Bagé, né, lá da Urcamp, foi organizada essa galeria aqui com coisas antigas, que é para estimular as pessoas, inclusive a doar para os museus as peças antigas que tem em casa. Fora disso tem os quadros, as telas, que é a arte, que é a beleza. Então eu sempre estou prestigiando todas as iniciativas nesta linha, porque a arte é uma forma de atenuar o extremo conflito que gera dentro desse prédio da manhã até de tardezinha, até à noite, muitas vezes. A mostra tem o objetivo de proporcionar
a partir do trabalho do nosso artista Leonir Garcia, a democratização da arte. À medida que pessoas que normalmente não vão a galerias de arte podem ter acesso a expressões artísticas e se permitir uma experiência nova. Visa valorizar a cultura local e considerando a oportunidade dos trabalhadores se depararem com a arte no mesmo ambiente que trazem seus litígios para serem dirimidos pela Justiça do Trabalho. A Universidade da Região da Campanha participou da exposição com mostra de objetos do acervo do Museu Dom Diogo de Souza, mantido pela Fundação Átila Taborda, itens com ligação a diversos tipos de ocupações. A mostra de Leonir Garcia fica aberta para visitação do público até 10 de maio, das 10 da manhã às 6 da tarde. Ao todo, são 9 obras expostas, com pinturas realizadas pelo artista entre os anos de 2003 e 2015. A audiência pública sobre reforma trabalhista é realizada pela Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança da Câmara de Vereadores. Na noite de 29 de abril, o plenário Lígia Almeida ficou lotado para uma audiência pública que debateu sobre os direitos trabalhistas na atualidade, focando nas alterações da reforma trabalhista promovidas pela Lei Federal nº 13.467 de 2017. A juíza do trabalho, Marcele Cruz Lanotti Antoniazzi, e o vereador Júlio Jardim, com a parceria do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Adriano Carneiro, foram os proponentes do evento. A audiência foi aprovada no Legislativo com proposição da Comissão de Educação, Cultura, Direitos Humanos e Segurança. A nossa intenção principal é trazer os trabalhadores para dentro da Câmara dos Vereadores e trazer também os representantes da Justiça do Trabalho até Bagé para oportunizar aos nossos trabalhadores, aos empresários, a todas aquelas pessoas ligadas ao comércio também, a dirimir dúvidas sobre a Justiça do Trabalho e também sobre a nova reforma trabalhista e também os direitos assegurados do trabalhador. Isso é importantíssimo para a nossa cidade, para que conheça um pouquinho do trabalho da Justiça do Trabalho e também oportunizando mais uma vez aos trabalhadores a ter um contato mais próximo com a Justiça do Trabalho do Estado. É importante esse espaço, não só para a gente expor, para nós expormos as nossas ideias, como também ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir os trabalhadores, tem que ouvir a sociedade, de tudo aquilo que eles acham que são as matérias que devem ser debatidas, que devem ser aprimoradas para efeito da Justiça do Trabalho funcionar de uma forma eficiente, eficaz e célere, né? Que é o que todos queremos. A mesa dos trabalhos foi composta pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Adriano Carneiro, os parlamentares Júlio Jardim e Beatriz Souza, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Vânia Cunha Matos, a presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, Carolina Gralha, a juíza do Trabalho, Marcele Cruz Lanotti Antoniazzi, e o vice-prefeito Manuel Machado, também o deputado federal Afonso Ram. Diversas autoridades, os vereadores Graziane Lara, Antenor Teixeira, Rafael Fuca e Carlinhos do Papelão, advogados, estudantes de cursos de direito, enriqueceram o debate sobre os direitos do trabalhador e o papel da Justiça do Trabalho. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. We'll be right back.